Então, nosso bom dia a todos aqui no Pautalk, bom dia também a todos que estão no Facebook, bom dia a você que estiver assistindo esse material. Um grande abraço, nós vamos continuar então com o estudo do Livro dos Espíritos. Nós estamos na pergunta 976. Pergunta 976A. Ainda falando do tema, nós estamos estudando já há alguns dias, natureza das penas e gozos futuros. Tá? Natureza das penas e gozos futuros. Deixa eu só ver aqui o capítulo que nós estamos. O capítulo 2, né, das penas e gozos futuros, e o item natureza das penas e gozos futuros, tá? Quase o mesmo nome do capítulo aí. Então vamos começar. Porque eu vou ler só a pergunta 976 rapidinho, só para a gente relembrar. O espetáculo dos sofrimentos dos espíritos inferiores não constitui para os bons uma causa de aflição, e nesse caso, que fica sendo a felicidade deles, se é assim turbada? O espetáculo dos sofrimentos dos espíritos inferiores não constitui para os bons uma causa de aflição, e nesse caso, o que fica sendo a felicidade deles, se é assim turbada, né, dos bons espíritos? Como é que eles podem ser felizes vendo o espetáculo dos sofrimentos humanos, né, dos espíritos inferiores? A resposta: não constitui motivo de aflição, pois que sabem que o mal terá fim. Auxiliam os outros a se melhorarem e lhes estendem as mãos. Essa é a ocupação deles. Ocupação que lhes proporciona gozo quando são bem-sucedidos. Logicamente, quando não são bem-sucedidos, eles lamentam, porém, não se afligem, não se deprimem. É diferente, muitas vezes, da nossa atitude aqui na Terra, porque às vezes falta um pouco de discernimento para nós aqui na Terra. Sabemos que as dificuldades são temporárias, os sofrimentos são passageiros, né? Então eles entendem tudo isso e não sofrem tanto quanto nós costumamos sofrer, né? Aí tem a subpergunta que nós vamos iniciar hoje, então. Isto se concebe da parte de espíritos estranhos ou indiferentes, mas o espetáculo das tristezas e dos sofrimentos daqueles a quem amaram na Terra não lhes perturba a felicidade? Então, o Allan Kardec, né? Tá. Ok, Tânia, um abraço. Então, Allan Kardec está colocando isso aqui, né? Isto se concebe da parte de espíritos estranhos ou indiferentes. O Allan Kardec está afirmando. Quer dizer, a gente consegue conceber isso quando se tratam de espíritos indiferentes ou estranhos, assim, pessoas que não se conhecem muito bem, né? Mas o espetáculo das tristezas e dos sofrimentos daqueles a quem amaram na Terra não lhes perturba a felicidade? Por exemplo, um pai ver o sofrimento de um filho, um marido de uma esposa, ou vice-versa, isso não perturbaria a felicidade deles lá no plano espiritual, pessoal? É isso que Allan Kardec está questionando, né? O que vocês acham? Isso aí perturbaria a felicidade, tiraria a tranquilidade dos espíritos amigos lá no plano espiritual? Né? Sim ou não? O que vocês pensam a respeito? Se fosse conosco, né? E nós estivéssemos lá no plano espiritual, e a gente estivesse numa situação razoável lá no plano espiritual, uma situação boa no plano espiritual, e a gente chegasse aqui e a gente visse a nossa família passando por inúmeras dificuldades, problemas com a justiça, problemas financeiros, problemas afetivos, como é que nós ficaríamos? Né? O que vocês acham? A Diana acha que não. E vocês, o que acham? Será que a gente se deixaria perturbar? Ou nós manteríamos a calma, a serenidade, a tranquilidade, né?
A Marcinha Cortes, depende do grau de evolução. Os mais evoluídos teriam uma felicidade relativa. A Lilian, vai de cada um. A Ana Isabel, manter a calma. A Maria, depende, né, Lê? A Diana, depende do nosso entendimento. Certo. Ok, pessoal, vamos ver aqui então o que os espíritos disseram, né? Se não vissem esses sofrimentos, é que eles vos seriam estranhos depois da morte. Ora, a religião vos diz que as almas vos veem, mas eles consideram de outro ponto de vista os vossos sofrimentos. Sabem que estes são úteis ao vosso progresso, se os suportardes com resignação. Afligem-se, portanto, muito mais com a falta de ânimo que vos retarda do que com os sofrimentos considerados em si mesmos, todos passageiros, né? Meu Deus, que sabedoria dos espíritos, né? E que poder de síntese nesse parágrafo aqui, que poder de síntese deles, né? Conseguiram resumir tanta coisa aqui num único parágrafo que é impressionante, né? Então vamos lá, olha. Primeira coisa, se não vissem esses sofrimentos, é que eles vos seriam estranhos depois da morte. Porque, veja bem, os espíritos amigos estão sempre por aí, nos ajudando, sempre próximos a nós, né? Aqueles que são mais ligados à nossa história, à nossa vida, né? E desde que eles entrem em contato conosco e vejam o nosso sofrimento, já não se consideram espíritos estranhos para nós, mas espíritos que estão ali diante da necessidade e que sempre vão trabalhar para nos ajudar, né? Estranhos seriam se eles nunca tivessem nos visto, se eles nunca tivessem sabido das nossas necessidades. Então, como é que eles vão ajudar se eles nem sabem que a gente está precisando, né? Nem nos conhecem e nem entraram em contato conosco e com a nossa necessidade. Isso seria eles serem estranhos a nós. Mas desde que os espíritos amigos vejam as nossas necessidades, estejam próximos a nós, eles vão nos ajudar. Eles vão trabalhar sempre para desfazer o sofrimento, para desfazer toda a causa de necessidade aí, que não se justifique, né? E que não haja a necessidade de passarmos por ela, né? Eles vão trabalhar sempre por atenuar os nossos sofrimentos. Aí, continuando aqui a resposta, né? Ora, a religião vos diz que as almas vos veem, né? Quer dizer, os espíritos estão por aí, sempre nos acompanhando, nos vendo, né? Somos cercados por uma nuvem de testemunhas aí o tempo todo. Mas eles consideram de outro ponto de vista os vossos sofrimentos. Então, aqui está a diferença. Então, não é uma questão de indiferença, né, de frieza, não, é uma questão de enxergar mesmo os sofrimentos que nós passemos por um outro prisma, por um outro ângulo, né? Então eles entendem eles consideram os nossos sofrimentos por um outro ponto de vista, né? Sabem que estes são úteis ao vosso progresso, se os suportardes com resignação. Sabem que estes são úteis ao vosso progresso, se os suportardes com resignação. Então, ao lado deles trabalharem no sentido de nos ajudarem, né, eles não fazem isso de modo inconsequente, de modo irresponsável, e também não fazem isso sem discernimento. Eles têm permissão ou não para nos ajudarem a mudar certa situação ou não. Tem certas situações que nós pedimos, que nós precisamos, que nós estamos passando, que nós estamos aprendendo com essa situação. Então, pode acontecer do espírito até querer nos ajudar em determinado ponto, mas não ser permitido pelos mais elevados, né? Não ser permitido porque aquilo está tendo uma função na nossa vida muito importante, tá? Então, depende do sofrimento, depende da permissão que eles tenham de nos ajudar, né? Mas eles sempre sentem isso de alguma forma, e sempre vão sentir vontade de ajudar. Nem sempre poderão nos ajudar naquilo que nós queremos,
porque não terão permissão de mudar certos quadros que estão sendo importantes para nós. Tá? É logicamente que muitos podem ser mudados, vai depender da análise que for feita no plano espiritual. Né? Nós sabemos disso através do André Luiz e outros autores aí. Né? Sabem que estes são úteis ao vosso progresso se os suportados com resignação. Afligem-se, portanto, muito mais com a falta de ânimo que vos retarda, do que com os sofrimentos considerados em si mesmos, todos passageiros. Quer dizer, eles ficam muito mais aflitos com a nossa falta de ânimo do que propriamente com os sofrimentos em si mesmos. Né? Por exemplo, você pode estar passando por uma necessidade financeira. É um sofrimento, vamos pensar assim, você está passando por uma situação difícil, tal. Os espíritos, vendo esse quadro que nós estamos, eles ficariam muito mais aflitos de ver que nós não nos movemos no sentido de nos ajudar, de mudar esse quadro, de procurar emprego, do que propriamente por nos ver passar necessidade. Né? Porque às vezes eles olham o ser humano, eles olham os encarnados, e vem às vezes uma preguiça, uma falta de boa vontade, de otimismo, então a pessoa fica se amargurando. Isso sim preocupa os espíritos, porque eles pensam, puxa vida, desse jeito vai ser difícil a pessoa mudar de vida, né? Vai ser difícil ajeitar certas situações aí. Tá? Mas logicamente que eles têm equilíbrio para lidar mesmo com essa nossa atitude de desânimo, né? De tristeza, de amargura, dependendo do caso. Né? Então vamos para a pergunta 977. Aí o Allan Kardec questiona assim, né? Deixa eu ver o que a Maria colocou aqui. É porque às vezes é justamente para a criatura se mover, né? Criar situações novas. Sim, todo sofrimento, toda dificuldade, toda carência não é apenas para sofrermos, né? Não é para nós ficarmos simplesmente sofrendo, é para nós aprendermos algo com isso, é para nós superarmos as dificuldades. Tá? Não adianta eu falar que é do passado, que é disso, que é daquilo, não adianta se eu não fizer o esforço por superar. Se eu tenho uma doença, eu tenho que tentar superar essa doença. Se eu tenho um problema financeiro, eu tenho que tentar superar esse problema financeiro. Se eu tenho um problema afetivo, idem, tem que superar também. Assim todos os problemas humanos. Pelo menos eu tenho que tentar. Né? A Joana de Ângeles diz que se não houver esse esforço concomitante às dificuldades que estamos passando, isso configura a resignação passiva. E a resignação passiva, ela denota um certo tanto de masoquismo da nossa parte, de vontade de sofrer, não vontade de ser feliz, né? Então, sempre ao lado da dificuldade tem que haver um esforço concomitante de mudança. Senão acaba configurando uma resignação passiva, que é negativa, tá? Então, nem toda resignação é positiva, tem a passiva e tem a ativa. O ideal é a resignação ativa, é aquela que sofre, mas sabe se esforçar para sair do sofrimento. Aceita o sofrimento, mas não descansa enquanto não supera o sofrimento. Então, a pergunta 977. Não podendo os espíritos ocultar reciprocamente seus pensamentos, e sendo conhecidos todos os atos da vida, dever-se-á deduzir que o culpado está perpetuamente em presença de sua vítima? Então vamos de novo aqui, né? Não podendo os espíritos ocultar reciprocamente seus pensamentos, quer dizer, os espíritos não podem esconder os pensamentos uns dos outros. Eles acabam percebendo o que os outros estão pensando, né? Uns aos outros. Logicamente aqui o Allan Kardec ele generalizou, né? A gente sabe que não é bem assim. Aqui os espíritos, de um modo geral, os espíritos têm a capacidade de perceber o pensamento uns dos outros? Sim, no geral sim. Né? É lógico que vai depender ainda do treino que ele tenha para isso, do desenvolvimento de suas percepções,
da sua evolução, vai depender de um monte de coisa, tá? A gente sabe que não são todos os espíritos que leem pensamento, não. Inclusive, por isso que é bom quando você vai fazer um evangelho no lar, quando você vai fazer uma leitura, muitas vezes para você, do evangelho, ou às vezes até outras leituras, é interessante fazer em voz alta. Em alguns momentos é interessante, sim. Por quê? Porque tem espíritos que podem estar precisando ao seu lado e, e que não vão ler os seus pensamentos. Né? Então, o que você está lendo, eles já estão aproveitando também, né, Wasser? Principalmente com a leitura do Evangelho. É lógico que nem sempre você vai poder fazer leitura em voz alta, né? Em voz alta, mas de vez em quando é importante a gente fazer, para que eles possam se beneficiar da nossa leitura também, né? Mas voltando aqui à pergunta do Kardec, né? Não podendo os espíritos ocultar reciprocamente seus pensamentos e sendo conhecidos todos os atos da vida, dever-se-á deduzir que o culpado está perpetuamente em presença de sua vítima? Né? Olha a pergunta do Kardec, né? Então vai acontecer que o culpado vai estar perpetuamente em presença de sua vítima, porque o crime, a vítima vai saber quem fez, porque vai conseguir ler o pensamento da pessoa, vai descobrir aquilo que ficou encoberto durante a vida, vai aparecer na vida espiritual. É isso que o Allan Kardec está perguntando, né? Então, o culpado estará perpetuamente em presença de sua vítima? O que vocês acham, a Maria? Tem pessoas que têm muitos erros no passado, mas que nessa já está em uma sintonia bem melhor, né? Tipo, ele paga com amor, né, Maria? É, é. Embora, né, Maria? Embora, mesmo que nós nos resolvamos a pagar com amor, aqueles a quem fizemos mal podem estar ainda no plano espiritual, podem estar rondando os nossos passos e querendo aproveitar qualquer brecha para nos influenciar negativamente, mesmo que nós estivermos decididos a pagar com amor. Por isso que a vigilância e oração, Jesus, por exemplo, não precisava pagar nada, mas ele tinha muito amor, né? Mas isso não impediu que ele vivesse rodeado de espíritos obsessores, né? Ele nunca foi obsediado, mas ele vivia ali perseguido por aqueles que o queriam matar, até que conseguiram, né? Então isso é uma lição expressiva para nós, né? Nós não precisamos viver obsediados, mas nós não podemos nos furtar muitas vezes das influências negativas em torno de nós, né? Então, assim, não podendo os espíritos ocultar reciprocamente seus pensamentos e sendo conhecidos todos os atos da vida, dever-se-á deduzir que o culpado está perpetuamente em presença de sua vítima. Esse perpetuamente aqui, ele soa um pouco estranho, né? Porque dá a impressão de um sofrimento eterno, né? De uma coisa que não terá mais volta, tal, né? É bem radical, né? Mas sim. A Wasser está perguntando, Alex, o perdão auxilia e liberta ambas as partes, ou não? Então, o perdão de ambas as partes, sim. Né? O perdão de ambas as partes liberta e auxilia ambas as partes. Né? Agora, eu posso perdoar alguém e esse alguém não me perdoar. Tá? E ainda querer meu mal e tentar me prejudicar. É lógico que eu vou estar melhor comigo mesmo se eu perdoei, se eu ajudei, se eu amei, né? Agora eu não posso mudar o outro, né, Wasser? Eu posso mudar o outro com o tempo, com o meu exemplo, com as minhas orações, eu posso ajudando no sentido de alterar o pensamento do outro, a energia do outro, mas isso vai depender do outro também, né? Então, quando a gente faz o mal para alguém, nós vamos colocar também na dependência do como essa pessoa vai lidar com isso ao longo do tempo, né? Então vai depender da atitude dela também ao longo do tempo. Tá? Agora, se eu fizer por onde ajudá-la, orando por ela, né?
vibrando pela pessoa, tal, isso eu ajudo para que ela me perdoe mais rapidamente, né? Isso é um fato, né, Watson? Tá? Mas é que não existe aquele processo mágico. Ah, eu faço a minha parte e aí eu quero que todo mundo mude só porque eu estou fazendo a minha parte, né? Isso não vai acontecer. Tem pessoas aí que passam a vida inteira fazendo bem e tem espíritos ferrenhos tentando nos prejudicar a vida inteira. E pode até acontecer de passar essa vida ainda e eles não terem perdoado a gente, né? Então são coisas que não dependem às vezes da gente, depende também dele, né? Porque na verdade depende da vontade dele de ser feliz também, sabe, pessoal? Do mesmo jeito que a gente tem que se perguntar, poxa vida, eu estou querendo ser feliz ou não estou, né? O espírito tem que se perguntar também, né? Poxa vida, eu vou querer ficar sofrendo aqui a vida inteira, né? Ou eu vou querer ser feliz? Então depende da vontade dele de querer ser feliz também, né? A gente tem que querer, né? A Maria, mesmo porque ali uma hora teríamos que vir juntos para nos reajustarmos, né? Como pai, mãe, filho, né? É verdade, Maria. É, isso mesmo. Então, a resposta é um pouco surpreendente aqui, mas a pergunta é assim, não podendo os espíritos ocultar reciprocamente seus pensamentos e sendo conhecidos todos os atos da vida, dever-se-á deduzir que o culpado está perpetuamente em presença de sua vítima? A resposta não pode ser de outro modo. Dilo o bom senso. Tá, só que aqui a gente não leva muito em consideração esse perpetuamente aqui. Vamos entender essa resposta como a resposta a todo o resto da pergunta, né? Porque a gente sabe que não vai existir sofrimento perpétuo, nem condenação perpétua, nem obsessão perpétua, né? Aqui na Terra a gente tem prisão perpétua, né? Tem prisão perpétua, mas para a vida espiritual não existe prisão perpétua. Não existe. A não ser na sensação que o espírito tenha. Na sensação que a gente tenha, né, do sofrimento, que parece eterno, parece perpétuo, parece para sempre, aquele sofrimento, né? Só que esse para sempre sempre acaba. Como diz a música, né? O para sempre sempre acaba. E a gente acaba saindo do sofrimento, porque todos nós fomos criados para sermos felizes, né? E não para sofrermos. Essa é a nossa destinação, a fatalidade da felicidade na nossa vida. Então, nenhuma obsessão, nenhuma perturbação, nenhuma influenciação será perpétua, né? Pode ser que dure a vida inteira. Então, se for perpétua no sentido de durar uma existência carnal inteira, pode ser, né? Pode ser. Pode ser que essa obsessão, pode ser que essa presença do espírito infeliz ao nosso lado dure uma encarnação inteira. Pode ser. Se for perpétuo nesse sentido, sim, né? Mas não é eterno, né? Então, Maria, isso que eu estava analisando. Estamos fadados ao amor, à felicidade, né? É isso mesmo, Maria. Tá? Então, logicamente que não dá para ser um sofrimento, uma perturbação, uma presença do, né? Nós sabemos, nós sabemos que uma vez criado o vínculo, ele é indestrutível. Os vínculos que nós criamos com as pessoas são indestrutíveis. Até em psicologia se sabe isso, né? Nós criamos vínculos e esses vínculos continuam para sempre. Tá? O que nós podemos fazer na visão espírita ao longo das encarnações é mudar o tipo de vínculo. Se nós criamos o vínculo com alguém, um vínculo de ódio, o máximo que podemos fazer é mudar e transformar esse vínculo de ódio em amor. E é o que acontece frequentemente. Quem que está mais próximo de vir a participar da nossa família espiritual? Quem está mais próximo de vir a participar da nossa família carnal? Quem está mais próximo? Quem, né? Justamente os inimigos, justamente aqueles que, os desafetos, aqueles que existiu um vínculo de ódio terrível, perseguição, esses são os mais prováveis de virem a constituir
a fazer parte da nossa família espiritual. Porque mesmo tendo criado um vínculo de ódio, nós já criamos alguma coisa com essa pessoa. Agora nós vamos ter que aprender a transformar esse vínculo. Nós vamos ter que aprender, já criamos alguma coisa, né? Nós vamos ter que agora transformar isso numa coisa boa, né? Então é interessante isso, mas é o que a gente vê na literatura espírita, nos romances, né? Quem está mais próximo de reencarnar junto conosco e nós começarmos a desenvolver o afeto, o respeito, o carinho, mesmo com dificuldade, mas quem está mais próximo são os nossos desafetos. Tá? É assim que Deus vai trabalhando, vai fazendo as famílias crescerem, né? As famílias espirituais aí no caso, né, pessoal? Né, pessoal? Então é por aí. Vamos ver aqui uma subpergunta que o Allan Kardec fez. Serão um castigo para o culpado essa divulgação de todos os nossos atos reprováveis e a presença constante dos que deles foram vítimas? Serão um castigo para o culpado essa divulgação de todos os nossos atos reprováveis e a presença constante dos que deles foram vítimas? O que vocês acham, pessoal? Isso aí é um castigo? É um castigo de Deus, da vida, dos espíritos? É um castigo para o culpado, né? Se formos nós, para nós, né? Um castigo vermos os nossos erros divulgados. Por exemplo, no plano espiritual. No plano espiritual, né? Você vê lá os seus pensamentos serem divulgados, a sua inferioridade, os seus erros, né? E a presença constante daqueles que foram vítimas nossas. Isso é um castigo que a vida nos dá, que Deus nos dá? O que vocês acham? A Lívia Queiroz: sinto isso em casa, percebo que tenho algo a fazer com a minha relação com minha mãe. É conturbada demais, mas penso que anda complicado por não depender só de mim, né? Então, Lívia, frequentemente acontece isso, né? Às vezes até você tem já boa vontade com a pessoa, mesmo tendo dificuldade, você tem boa vontade. Mas nem sempre é a boa vontade da outra pessoa também presente, né? Nem sempre a pessoa tem boa vontade. E aí é preciso a gente suportar alguma coisa, é preciso a gente compreender e desenvolver a paciência, né? Que não é fácil, mas esse é o exercício, né? Que nós estamos levando a termo aí, né? A Lívia: antes eu não tinha boa vontade, hoje em dia tento melhorar, mas apenas silencio. Já é um começo, né? Com certeza já é um começo. Só da gente não ficar lá discutindo, batendo boca, agredindo um ao outro, já é um começo, né? É um exercício mesmo de compreensão. Então, o que vocês acham? Afinal de contas, vocês acham que as nossas dificuldades vão ficar expostas lá no plano espiritual? Vocês acham que certas dificuldades nossas vão ficar expostas no plano espiritual? Ou não? Wasser: eu não considero um castigo, eu vejo como uma oportunidade de avaliar meus erros e uma nova oportunidade para restabelecer a harmonia das mesmas situações. Certo, Wasser. A Maria: imagina como a gente vai se sentir diante disso. Muito mal mesmo, né, Ale? A Diana acha que a coisa vai ficar exposta mesmo, né? O André Luiz, por exemplo, ele se viu exposto lá no plano espiritual, né? Ele foi parar na região umbralina, né? E foi escarnecido, né? Ironizado pelos espíritos inferiores que lá viviam, chamado de suicida. Ele nem sabia por que ele estava sendo chamado de suicida. Vocês vejam que os espíritos, a situação deles estava muito mais exposta do que ele imaginava, né? A gente sabe que nem tudo ficará exposto, nem tudo, principalmente por parte dos espíritos amigos, porque eles não têm interesse nenhum em nos expor. Isso faz parte da elevação. A elevação
ela trabalha nunca no sentido de expor inutilmente as pessoas, pelo prazer de as humilhar, pelo prazer de ironizar, de escarnecer. Isso caracteriza o espírito inferior, aquele que sente prazer em fazer isso, né? Então, talvez no plano inferior a gente se sinta muito mais exposto do que no plano superior, né? Eu acho que no plano superior eles leem mais facilmente o nosso pensamento, né? Conhecem a nossa ficha inteira lá, inclusive das outras encarnações. Nesse sentido, logicamente que a gente está exposto, né? Agora, isso para aqueles que têm permissão de adentrar no nosso passado espiritual. Não são todos. André Luiz teve caso que ele tentou, que ele queria perscrutar uma determinada pessoa, que ele queria saber da história daquela pessoa, e o mentor dele falou, não, 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 essa aqui não. Nós não temos permissão de adentrar a história dessa pessoa aqui. Tá? Então não é qualquer coisa que a gente vai poder adentrar, né? Então os espíritos superiores, eles têm critérios para isso. Eles trabalham com discrição, né? Na medida do possível, logicamente, né? A Serena, a maioria das mães que conheço tem filhos com as... tem conflitos com as filhas, inclusive eu, mas aprendi a trabalhar isso, aliás, estou aprendendo, né? Pois é, Serena, só da gente conviver a gente já tem conflito, né? Independente de ser filho, marido, esposo, irmão, avô, mãe, pai, né? Amigo, só de convivermos pode acontecer de termos conflitos, porque nós ainda somos pessoas conflitadas, né? Nós ainda somos pessoas conflituosas, né? Então, vez por outra a gente entra em atrito, a gente, né? Os nossos conflitos se externam, né? E a gente entra em choque. Então, a própria convivência, ela... Oi, Orquídea, um beijão, seja bem-vindo. A própria convivência, ela já facilita os conflitos, né? Quando a gente vai... as nossas dificuldades, elas vão atritando com as dificuldades dos outros, né? Quando a gente está sozinho, a gente fica em conflito com a gente mesmo, né? Quando a gente está junto com os outros, então a gente tem onde descarregar os nossos conflitos, a gente começa a brigar com todo mundo, né? O Fernando, por atos e pensamentos infelizes, somos todos vítimas e algozes de nós mesmos, chegando a cuspir no prato que comemos e ainda queremos auxílio e nos achamos perseguidos, né? É verdade, verdade, é isso mesmo. Então, temos que aprender a lidar com isso tudo, né? Viver não é uma coisa simples, né? A estruturação da nossa felicidade, como diz a Joana de Anjos, é algo bastante complexo e é diferente apenas do prazer. Prazer é uma coisa, felicidade é outra. A estruturação da nossa felicidade é algo complexo, né? Que vai precisar de conhecimento e de amor, de discernimento, né? De equilíbrio. Mas a gente está caminhando para isso, pessoal. Graças a Deus a gente está se esforçando, né? A Serena, tem dias que se eu pudesse eu saía de perto de mim, né? É isso mesmo. A gente despejaria a gente mesmo, né? De casa. Tá certo. Então vamos lá, vamos ver a pergunta e a resposta aqui da subpergunta da 977, tá? Do Livro dos Espíritos. Serão um castigo para o culpado essa divulgação de todos os nossos atos reprováveis e a presença constante dos que deles foram vítimas? Maior do que se pensa. É um castigo maior do que a gente pensa. Mas tão somente até que o culpado tenha expiado suas faltas, quer como espírito, quer como homem, em novas existências corpóreas. Tá? Então foi uma resposta também, logicamente que é uma resposta geral, né, como todas as perguntas e respostas do Livro dos Espíritos, mas que, né, serve muito para o nosso entendimento aqui. Olha, um castigo maior do que se pensa. Um castigo assim é uma consequência, né? Vamos entender o castigo aí como uma consequência, né? É uma consequência maior do que a gente imagina.
diante de certos atos que a gente teve, a gente tem que conviver na presença de certos espíritos, né? Que o digam as esposas aí com maridos difíceis, ou os maridos com as esposas difíceis, os pais com os filhos difíceis, os filhos com os pais difíceis, né? Que o digam essas pessoas. Como é difícil, né? Não é, pessoal? Então, são as dificuldades que nós criamos, que nós atraímos, né? No passado nós criamos pactos com determinadas pessoas, às vezes para prejudicar um terceiro. Aí a gente reencarna, eu com aquela pessoa que a gente fez um pacto de perturbar alguém, agora estamos um perturbando um ao outro, né? Então a gente acaba morrendo com o veneno que a gente mesmo criou, não é assim? O feitiço vira contra o feiticeiro. Acho que essa é uma das maiores realidades das leis divinas, é essa. O feitiço vira contra o feiticeiro, né? Então, os erros que a gente cometeu com relação aos outros, aquilo volta para nós e aí a gente acaba tendo que suportar. Aí chega aqui na Terra, a gente vai, por que, Senhor Deus, né? Que o Senhor me mandou essa pessoa aqui para eu conviver com ela? Por que tanta dificuldade? Mas as respostas estão dentro de nós mesmos, né? Dentro do nosso passado espiritual. Então, nada acontece à toa, nem por acaso, nem, né? Só que isso tudo não acontece só para a gente sofrer. Deus não quer que a gente sofra, Deus quer que a gente aprenda, que a gente ame. Então, se o motivo no passado foi ódio, agora tem que ser amor. É transformar desses vínculos levianos em vínculos caridosos, amorosos, né? O Fernando, e ainda reencarnamos com esses débitos para arrumar e podemos piorar. Sim, então, às vezes se a pessoa não estiver bem compenetrada no esforço de se reajustar, às vezes acaba piorando as faltas, né, Fernanda? Você lembrou muito bem aí, né? Às vezes a esposa fala, estou suportando meu marido, estou suportando, mas não é só suportar, a gente tem que aprender a amar. Só que o amor provavelmente não vai ser aquele amor paixão, aquele amor encantamento, aquele amor sedução, não vai ser provavelmente, né? Vai ser aquele amor tolerância, aquele amor paciência, amor atenção, né? Amor respeito, amor ajuda, né? Na verdade é o amor verdadeiro, né? É o amor por excelência, tá? Aí a Cida, tem uns maridos difíceis de amar. Ai, ai. Quanto maior a dificuldade, maior a necessidade, né, Cida? É proporcional aí, né? O Fernando, né? E botamos a culpa nos nossos pais, pois não nos criaram e não nos ensinaram bem, né? É verdade. A gente acaba projetando, né, colocando a responsabilidade neles, né? Verdade. Eles fizeram o que puderam, né? Se poderiam fazer melhor ou não, é uma coisa que depende deles, é uma relação deles com Deus, não tem a ver com a gente, né? Nós ganhamos a vida, né? Nos mantiveram até hoje, nos ajudaram no que puderam, né? E cabe a nós seguirmos a nossa vida tentando fazer o melhor, né, Fernando? Então vamos ver daqui. Tem uma... então vamos ver a resposta, a gente viu um pedacinho aqui, né? Maior do que se pensa, mas tão somente até que o culpado tenha expiado suas faltas, quer como espírito, quer como homem, em novas existências corpóreas, né? Então, logicamente, é um castigo eu encontrar no plano espiritual e eu topar com aqueles que eu atraí durante a minha vida inteira. Pelos pensamentos negativos, atitudes levianas, tá? Eu atraí uma legião de espíritos inferiores ao meu redor. Eu topar com eles lá no plano espiritual é um castigo para mim, vamos pensar assim. É uma consequência coerente, mas negativa. E que isso vai me trazer, logicamente, um sofrimento, né? Assim como eu topar com os bons espíritos que eu atraí pela atitude caridosa, amorosa, paciente, compreensiva e tal, no plano espiritual,
é uma felicidade para nós, se nós, né, nos caracterizarmos dessa forma, né? Certo? Então são apenas consequências, né? Aí tem uma nota de Kardec, só para a gente finalizar aqui. Quando nos achamos no mundo dos espíritos, estando patente todo o nosso passado, o bem e o mal que houvermos feito serão igualmente conhecidos. Em vão, aquele que haja praticado o mal tentará escapar ao olhar de suas vítimas. A presença inevitável destas lhe será um castigo e um remorso incessante, até que haja expiado seus erros, ao passo que o homem de bem, por toda a parte, só encontrará olhares amigos e benevolentes. Logicamente que isso que Allan Kardec está resumindo aqui num parágrafo, resume mesmo toda uma história e resume toda uma vivência, tanto material quanto espiritual, que aqui ele está analisando de um modo geral, né? Mas resume muito bem como será a consequência boa ou ruim que nós colheremos, né? Aí, para terminar aqui, para o mal, não há maior tormento na terra do que a presença de suas vítimas, razão pela qual as evita continuamente. Que será quando, dissipada a ilusão das paixões, compreender o mal que fez, vir patenteados os seus atos mais secretos, desmascarada a sua hipocrisia, e não puder subtrair-se à visão delas? Enquanto a alma do homem perverso é presa da vergonha, do pesar e do remorso, a do justo goza perfeita serenidade. Né? O Fernando está dizendo aqui, e levar um tapa, e pior é quando eles nos dizem que já nos perdoaram. Né? Certo. Então é interessante aqui o questionamento do Kardec, né? Para o mal não há maior tormento na terra do que a presença de suas vítimas. Né? Então podem estar encarnadas ou desencarnadas. Né? Nós reencarnamos e as nossas vítimas podem estar na nossa própria família, no nosso meio social, cobradoras de alguma coisa. Né? Isso, né, antipáticas a nós, pode acontecer. Né? Ou no plano espiritual, rondando os nossos passos, razão pela qual nós as evitamos continuamente. A gente percebe, a gente olha no olhar da pessoa e vê que a pessoa não nos suporta. Então a gente já evita a pessoa, fala, deixa eu sair fora, né? Mas frequentemente a presença do passado, né, no presente. Né? A presença do passado no presente. Que será quando, dissipada a ilusão das paixões, compreender o mal que fez, vir patenteados os seus atos mais secretos, desmascarada a sua hipocrisia, e não puder subtrair-se à visão delas? Né? Então, o que será da gente? Nós entenderemos a realidade e teremos de mudar. Né? Pode ser um remédio drástico, mas um remédio necessário. Nós entenderemos, compreenderemos então a nossa realidade e teremos que mudar. Você sabe que algumas pessoas, diante dessa compreensão, diante dessa percepção da realidade, elas se alienam? Frequentemente as alienações são advindas de uma percepção da realidade, mas uma realidade para a qual ela não se sente preparada para encarar. Então ela prefere se alienar do que enfrentar a realidade para a qual ela não se sente preparada para lidar. Essa é uma das razões da alienação mental. Vocês entenderam? Foge para a alienação. Por isso que é sempre um perigo. Nós dizemos umas verdades para as pessoas. Quero dizer umas verdades para você e tal. E usa a verdade como uma arma. É sempre um perigo. Porque nós podemos induzir as pessoas até a alienação.
Porque muitas vezes você jogando verdades, que a pessoa sabe no fundo que é verdade, mas ela não se sente preparada para aceitar. Ela prefere se alienar do que enfrentar a realidade, né? Então isso é interessante a gente ter essa compreensão para a gente lidar com contato, né? Com tino psicológico, com as pessoas que procuram, né? Que nos procuram, em toda parte, na família, né? Ou fora dela, porque as verdades elas são na verdade de cada qual, né? Cada qual elege as verdades entre aspas com as quais ela quer viver, né? E nós não temos o direito de tirar as bengalas psicológicas das pessoas de uma hora para outra. Às vezes a gente tira o chão das pessoas de uma hora para outra e aí elas acabam se alienando, né? Adotando atitudes alienantes, tá? A orquídea, até porque a nossa verdade às vezes fere demais, exatamente, né? A verdade é como um remédio que tem que ser na dosagem certa, senão pode até matar. Não tem remédio que dependendo da dosagem que você toma ele mata? Então a verdade é assim, é um remédio, é um sol que pode nos cegar. Então a gente tem que ir com cuidado, de forma progressiva, porque senão pode fazer mais mal do que bem, né? O Marco Prisco, ele tem uma consideração interessante através do Divaldo, que ele fala assim, que a verdade é como uma joia, que você não pega essa joia, um colar bonito, por exemplo, e arremessa na pessoa. Você vai e coloca no pescoço, né? Ajuda a pessoa a colocar, tá, fica bem bonito. Tá? Então a verdade é como uma joia, que ninguém quer ver arremessada sobre nós, né? Essa joia. A gente quer que coloque essa coisa bonita, né? Na nossa vida. Mas aí, né, é isso aí, né, pessoal? Nós terminamos essa nota de Kardec da pergunta 977A, né? A próxima, então, 978. Nós vamos já finalizando aqui. Já estamos no horário, aí semana que vem a gente continua, tá? Ok? Então, obrigado pela presença de todos, quem está aqui no Pautalk, obrigado também aos nossos irmãos do Facebook e todos que vierem aí a assistir esse material, tá? Um grande abraço, obrigado a todos vocês, fiquem com Deus.